Já faz bastante tempo que a medicina, em especial a cardiologia, recomenda atividade física no consultório, por exemplo, para reduzir a chance de você infartar, reduzir a chance de ter AVC, demência e principalmente reduzir mortalidade. Esse impacto da atividade física já é muito bem documentado. Mas uma mudança muito importante tem acontecido nos últimos anos e tem relacionado à maneira de prescrever essa atividade física, de orientar essa atividade física. Quando eu me formei há 8 anos atrás, a gente orientava a fazer 150 a 300 minutos de atividade física moderada, por exemplo, mas especificamente aeróbica, com medo do exercício resistido da musculação, e a gente viu que com os anos isso se provou exatamente ao contrário. Na verdade, o exercício resistido e a musculação, eles trazem benefícios que se somam à atividade aeróbica. Então, o objetivo desse vídeo é passar por 4 etapas. A primeira delas é a gente tentar entender, do ponto de vista histórico e científico, por que o exercício resistido à musculação ela foi deixada de lado nas nossas orientações médicas. Em segundo, a gente vê hoje o que a gente tem de evidência do real impacto, o quão benéfico é a gente treinar a musculação ou outro tipo de exercício resistido no decorrer da semana. Para então a gente definir as metas de quantidade de treino de musculação, exercício resistido, para enfim eu contar para vocês duas mentiras que vocês não podem cair na internet relacionado à musculação e saúde, tá? Muito importante essa última parte. Bom, existem 3 motivos pelo qual o exercício resistido ele foi negligenciado pela medicina nos últimos anos. O primeiro tem um ponto de vista histórico e cultural. Antigamente, quando a gente se movia mais, se movimentava mais e nosso trabalho era mais braçal, não havia necessidade de um exercício resistido programado, ou seja, você sair de casa com a programação de fazer tal atividade para fortalecimento muscular. Um exercício resistido é aquele que você tem que colocar seu músculo contra alguma carga. Por exemplo, a musculação dentro de uma academia, ou, por exemplo, um crossfit, ou exercício com seu próprio corpo, calistenia em casa, isso tudo é um exercício resistido combinado, tá? Então não havia essa necessidade, o parâmetro de saúde também era outra, as doenças metabólicas eram muito menores, menos obesidade, menos sedentarismo, menos infarto, então o mundo mudou. Então, como essa prática era muito rara, ela era principalmente para atletas paramilitares, a gente tinha muito pouco dado do exercício resistido focado para a saúde. Acontece que o exercício resistido ele começou a se popularizar com o fisiculturismo nas décadas de 70, 80, 1990 principalmente, com Arnold Schwarzenegger, e a prática do atividade física de exercício resistido estruturado começou a se popularizar e algumas evidências começaram a surgir. A partir daí a gente começou a ter algumas ideias fisiopatológicas desse exercício para a saúde. Então, o primeiro passo, culturalmente, ela apareceu depois como uma atividade física programada. O segundo motivo é que nesses primeiros indícios, o que a comunidade médica teve, em especial a cardiologia, foi medo, porque o exercício resistido programado, ele tem um pico pressórico maior do que na atividade física aeróbica. E esse pico pressórico levou a comunidade científica na época a ter medo de que isso pudesse deflagrar gatilhos para doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto. Com o tempo isso caiu, mas esse foi o segundo motivo pelo qual o exercício resistido ele era até evitado, principalmente em pacientes com doença cardíaca. E o terceiro motivo pelo qual o exercício resistido ele perdeu a corrida para os exercícios aeróbicos na recomendação e ficou de longe muito tempo, tem relacionado à maneira de metrificar. Porque para a gente colocar um estudo e provar que funciona, a gente precisa mostrar algum dado que esteja relacionado à redução de saúde. E na aeróbico era muito fácil, porque a gente tinha testes de esteira espalhados em todos os hospitais. Então a gente conseguia correlacionar com quem corria mais com maior benefício de mortalidade. O impacto era muito grande. Quanto mais a pessoa corria no esteira, mais vida ela tinha. O impacto podia, entre quem tinha uma aptidão física muito boa e quem não tinha, de uma redução de 30% a 40% a chance de morrer por todas as causas. Então, esse foi um impacto muito importante e a gente não tinha essa métrica do exercício resistido. Mas isso mudou quando começamos a acompanhar o hand grip, a famosa força de preensão palmar, que talvez você já tenha ouvido falar. E essa força de preensão palmar começou a dar dados para a gente da importância de você ter força lá na terceira idade. Para quem não sabe, existe um dispositivo chamado dinanômetro
em que ele funciona como se fosse essas molinhas que as pessoas usam para treinar aqui o antebraço, só que ele mede a força dessa minha pressão. E esse marcador de pressão palmar, ele reflete a força da pessoa como um todo, e foi visto que quanto maior a força de pressão palmar lá na terceira idade, menor a chance da pessoa morrer. E pelo contrário, né, quando esses índices eram muito baixos, quando essa força era menor de 27 quilos, estava relacionado a um aumento importante de morrer. Então, a partir daí, a gente teve métricas para acompanhar e conseguir entender a relevância da atividade física da massa muscular. Foi a partir dessa métrica que a gente conseguiu ver que, com o passar do tempo, a partir dos 30 anos, se a gente não fazer atividade física programada para isso, a musculação, temos uma tendência de perda de 1 a 1,5% de massa muscular por ano a partir dos 30 anos, isso se acelerando após os 60 anos, por exemplo, principalmente após os 80. Então a queda da quantidade muscular é muito grande. E isso foi visto, quanto menos músculo a gente tem, mais a chance de morrer. Por isso que aumentou muito a nossa perspectiva de querer focar no aumento de massa magra. Mas faltavam ainda estudos que demonstrassem que, olha, treinei exercício resistido, treinei exercícios aeróbicos e isso melhorou a minha vida lá na frente. Tive mais saúde e morri menos. E isso mudou nos últimos anos, tá? A partir daí, a gente conseguiu constatar que cerca de 30 a 40% da minha massa magra, se eu não treinar a partir dos 30 anos, eu perco quando eu chegar entre 80 e 90 anos de idade. Então isso foi muito impactante. Isso foi muito impactante a ponto de diversos estudos começarem a surgir para comparar quem fazia atividade física resistida, esforço, exercício resistido, como por exemplo a musculação, versus quem não fazia. E diversos estudos começaram a apresentar esse benefício, e ao juntar nas meta-análises, foi visto que a gente tinha um benefício de redução de até 15, 20% de mortalidade nessas pessoas, tá? Esses estudos foram estudos isolados e tiveram que ser juntados numa meta-análise, em especial um estudo que foi publicado 2 meses atrás, em junho, num jornal britânico, que pegou 3 bancos de dados de pessoas que foram acompanhadas durante 30 anos, eram mais de 170 mil pessoas acompanhadas, a grande maioria mulheres, que foram acompanhadas desde os seus 50 anos até os seus quase 80 anos de idade, em que a cada 2 anos um grande questionário era aplicado para avaliar qual era o padrão, tanto de atividade física aeróbica quanto de atividade física resistida. E os resultados, pessoal, foram impactantes. E aqui eu trago para vocês, ó, que esse estudo que foi publicado agora, 2 meses atrás, ele é um dos estudos mais impactantes de musculação e saúde cardiovascular. Ele demonstrou que dessas pessoas, principalmente mulheres, que estavam praticando atividade resistida, independente da força de pressão palmar, que isso já foi um marcador lá atrás. Agora, esses estudos querem ver a associação de eu fazer atividade física, não só de eu chegar forte lá na frente. E a mortalidade, ela foi reduzindo conforme eu fui aumentando essa quantidade de atividade física resistida por semana. Aqui vocês podem ver o principal gráfico de mortalidade por todas as causas, que eu vou mostrar para vocês, em que a gente tem aqui a razão de benefício e aqui o tempo de treinamento por semana. E é outro ponto que a gente vai chegar, que esse tempo de treinamento, ele não era algo muito grande, né? Ele até 120 minutos a gente teve uma redução de até 20% de mortalidade, e essa curva ficou em platô, tendendo a perder o benefício se isso ficava muito, muito intenso, tá? Então, qual que é o principal achado aqui? Que pessoas que treinaram entre 90 e 120 minutos, elas morreram 15 a 20% menos do que quem não treinou atividade física resistida, musculação. Esse dado foi muito impactante e ele se repetiu. Há 3 semanas atrás, num jornal de cardiologia, foi publicado um estudo com 100 mil mulheres e foi visto que as mulheres que faziam exercícios resistidos, elas infartavam 40% vezes menos. Esse número é muito importante, 40% menos. E não é só isso, ambos os estudos, esse das mulheres e o que encoblou tanto homens e mulheres, 170 mil, há 2 meses atrás, eles mostraram que as pessoas que associavam o exercício resistido com aquelas metas de atividade aeróbica, 150 a 300 minutos por semana, eles tiveram o maior benefício de todos, chegando até 40% de mortalidade. Maior do que o aeróbico isolado,
maior do que o resistido isolado. Normalmente, o exercício aeróbico isoladamente, nesses estudos, ele mostrou ser um pouquinho superior ao exercício físico resistido, mas quando a gente juntava os dois, o efeito ele não era sobreposto, ele era somado, e chegando a 40% de mortalidade. E antes mesmo desses estudos, a gente já tinha recomendações formais, tanto americanas desde 2023, quanto brasileiras desde o ano passado, de incluir esse exercício resistido à musculação como orientação mínima para uma saúde cardiovascular, uma saúde como geral maior. Só que esses estudos mostram que não é necessário ir todo dia na academia fazer musculação 1 hora por dia todos os dias. Isso é para outros objetivos, mas para a saúde, para que você morra menos, apenas 60 minutos por semana foi suficiente nos estudos anteriores e agora, nesses mais recentes, chegaram de 90 a 120 minutos por semana. Ou seja, que se você treinar 2 vezes musculação de 60 minutos por semana, você já está na média das pessoas que mais se beneficiaram. Que foi essa curva que eu mostrei para vocês, pessoal. A partir de 120 minutos, e isso foi consistente. Na verdade, não foi nem consistente. Esse valor de 120 minutos foi até o estudo que viu um maior tempo com maior benefício. Estudos anteriores mostravam 30, 60 minutos ou 90 como o tempo em que eu não precisaria treinar mais o músculo para ter mais benefício. Esse, que é o maior estudo deles, mostrou que a média talvez seja um pouco maior, entre 90 a 120 minutos. Isso foi muito impactante. É provável que isso mexa nesses valores recomendados pela diretriz americana e brasileira, que hoje recomenda 60 minutos de atividade física resistida de musculação por semana, dividida em 2 a 3 sessões. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, porque um dos motivos desse canal é eu trazer para vocês algumas incertezas da ciência, algumas armadilhas que as pessoas caem e propagam em relação à estatística, em relação ao resultado dos estudos mesmo, e que muitas vezes não é verdade e que é programado por aí, propagado por aí. Em primeiro lugar, esses estudos todos que eu mostrei, a grande maioria, eles são estudos de observação. Eu não peguei 1000 pessoas e sorteei elas entre uma treinar musculação e a outra não treinar, e acompanhar por 30 anos, um fazendo certinho, a outra não fazendo certinha, para ver quem morreria mais e quem morreria menos. Esse estudo é praticamente impossível de acontecer. Não existe até hoje. Então, pela dificuldade da gente acompanhar essa intervenção, o fato de fazer a musculação certinho, de maneira estruturada e de perto, e por tanto tempo, isso é tão difícil de acontecer, que a gente passa por estudos de observação, em que a gente filma as pessoas que fazem e as que não fazem, e a gente observa lá no final o que acontece com elas. O problema desses estudos de observação, como não tem sorteio, essas pessoas elas podem ser diferentes entre si. Por exemplo, a pessoa que faz mais atividade física é a pessoa que bebe menos, é a pessoa que dorme melhor, é a pessoa menos estressada. Qual será que é o motivo da pessoa morrer menos? É porque ela é menos estressada e que ela sai de casa e faz uma atividade? Ou porque de fato ela está deixando o músculo mais forte? Essa é uma dúvida que a gente tem. Todos os estudos, quanto maior a associação, quanto maior outras características a gente encontra nesses estudos, mais a chance de ser verdade isso, de que realmente a musculação ela protege e te reduz a chance de você morrer. Mas isso não é uma prova. Até o momento a gente não tem prova disso. A gente tem apenas uma sugestão muito forte de que isso de fato é verdade. Tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado, que a associação não é prova de causa e efeito, não é prova de que eu treinar vai me levar a um resultado. Quer ver um exemplo muito claro, que está muito ligado a isso, que tem a ver com a pressão palmar que eu falei lá na frente? Vocês viram que eu comentei que a pressão palmar foi uma das primeiras coisas que ajudaram a gente a medir força e ver o impacto disso. E ficou muito claro que quem tinha uma pressão palmar fraca morria mais. Então, eu ouvi por aí, não foram poucas vezes, de que a gente deveria treinar o nosso músculo de pressão palmar para que a gente pudesse viver mais. Isso é completamente ilógico, não existe nenhum racional por trás disso e nenhum estudo que comprove que se eu ficar fazendo isso todos os dias, eu vou viver mais. É claro que não. A pessoa que faz isso, mais forte com quem não consegue fazer, ela justamente ela tem um corpo inteiro mais forte, ela treinou mais durante a vida, ela é mais saudável. É isso que quer dizer, e não que você deve ficar treinando os seus antebraços, porque antebraços mais fortes fazem você viver mais. Então, essas são as duas armadilhas que você não pode cair. Primeiro, causa e efeito não é descoberto em estudos observacionais.
apenas inferidos. E parece que, no caso da musculação, isso tem tudo a ver. Então, pessoal, para a gente fechar, e eu falo muito isso no consultório, a atividade física resistida, ela tem que ser inserida no seu cronograma, principalmente a partir dos 30 anos de idade, se você está pensando em saúde lá na frente. O músculo, ele é como uma ação que vai te render frutos lá na frente. Ele rende devagar, aos poucos. Você não vai ter um benefício daqui 30 dias, daqui um ano. Vai ter benefício após anos de musculação sendo feita da maneira correta. E não precisa ser muito, a gente já viu. 90 a 120 minutos por semana já são suficientes para você estar na média das pessoas que mais sobreviveram com quem não fazia nenhum tipo de atividade física estruturada. Então é muito importante que a gente passe a colocar isso no nosso dia a dia, junto com a atividade aeróbica e diversas outras modificações de estilo de vida. Essas são das coisas que eu faço muito no consultório e coloco muito na nossa newsletter também, para tentar trazer o que de fato funciona, para a gente fazer menos das bobagens que existem por aí e mais do que realmente importa, que é o básico bem feito. Então, resumindo, hoje em dia não é só atividade aeróbica que a gente sabe que tem benefício na saúde, benefício em mortalidade. A gente sabe que as pessoas que fazem musculação de 90 a 120 minutos por semana, e não só musculação, qualquer exercício resistido, morrem 15 a 20% a menos do que quem não faz nada. E que se eu somo isso à atividade aeróbica, meu ganho é ainda maior, reduzindo até 40%, e que eu não preciso fazer muito, tá? Você pode fazer com pequenos pesos, com o peso do seu próprio corpo, e aumentando aos poucos com auxílio de vídeos aqui mesmo no YouTube ou em qualquer outro portal para conhecimento, e que conforme você tiver que aumentar pesos, procure a ajuda de um profissional para que você não se lesione. Isso também é muito importante. Deixe seus comentários aqui para que eu possa interagir, sugestões de novos temas e dúvidas relacionadas à atividade física e à saúde do coração. Até a próxima!